Se ontem eu fiz uma breve introdução no assunto meditação, hoje eu vou trazer um pouco sobre como são classificados os tipos de meditação, né? Há centenas, milhares de tipos de meditações diferentes. Então fica por aí que esse é o dia 20 do Desafio Criativo 30 ideias, 30 dias. Então, eu tava brincando, não sei se existem milhares de meditações. Como eu conversei contigo ontem, eu tô aprendendo ainda sobre esse assunto e a proposta desse desafio é compartilhar o que eu venho aprendendo, né? Mas centenas, eu acredito que sim. Então, uma das coisas que eu pensei até hoje, assim, se existem centenas de meditações diferentes, certamente alguma tu, eu, enfim, quem tiver interesse de realizar essa prática, vai se identificar com alguma delas, né? E mesmo eu aqui pensando assim, por que existe tantas? É porque cada uma tem um foco diferente e uma origem, sei lá, depende do povo, as pessoas, aquela comunidade que criou aquela prática, né? É o contexto todo, o contexto cultural, o contexto social, então, por isso, assim como também as religiões, né, enfim, tudo na nossa sociedade tem diferenças, então existem inúmeras, então não precisa assim, eu não vou conseguir meditar porque não consigo ficar parado, sentadinho, de olhos fechados. Não, tem meditação, pelo que eu estudei aqui, que tu pode meditar de pé, tu pode meditar dançando, existem as meditações ativas, que tu medita fazendo algo, né, tipo de olhos abertos. Existem inúmeras meditações. Então, algumas origens, assim, só para ter uma noção, assim, da diversidade, existe meditação. As meditações budistas, e dentro dessa classificação existem várias meditações, vários tipos, que uma vai diferir um pouquinho da outra. Meditação budista, meditação hindu, meditação chinesa, meditação cristã, né? O cristianismo também tem, talvez não com esse nome, mas também se classifica como uma forma de meditação. A meditação nada mais é, independente da sua origem, independente do povo que a criou, uma maneira de se treinar a mente para que os pensamentos se acalmem, para que você consiga mais foco, seja o objetivo que tu quiser esse foco, seja para em determinadas culturas o foco vai ser lutar, uma arte marcial, né? Ter mais foco para enfrentar o teu adversário, ou seja, hoje em dia a gente ter mais foco para viver melhor, para focar ter mais concentração numa prova, ou para não ter uma crise de ansiedade, para amenizar os sintomas de alguns transtornos, né? Saúde mental, saúde física, enfim. Eu digo assim, que a minha concepção assim, é que o objetivo vai diferir. E a forma como tu vai realizar a meditação também vai diferir com aquilo que tu se identifica mais. Mas as consequências vão ser muito boas sempre, né? Tipo, é difícil. Vou meditar e vou me sentir mal. Talvez no início seja mais complicado aquela questão da resistência, mas com a prática, né, tornando essa atividade um hábito, ela tende só a trazer benefícios. E, bom, os cientistas, alguns estudiosos desse assunto meditação, eles classificam esses diferentes tipos de meditação de acordo com o modo com que os praticantes concentram a sua atenção. Então, basicamente, existe uma classificação, ainda não descobri se existem outras, tá? Estou nesse processo, mas tem uma classificação que divide as meditações em 3 tipos. Uma é a meditação com atenção focada, que seria aquela meditação em que tu foca em um único objeto, seja esse objeto um mantra, né, uma entoação, uma música, um som, tipo, né, um mantra, uma cor, imagina, sei lá, uma cor verde enquanto tu tá ali meditando. O objeto pode ser
a tua respiração. Eu gosto muito de fazer com essa, assim. Então, quando eu tô meditando, né, quando me proponho a isso, eu presto muita atenção na minha respiração. Vários tipos de meditações, eles concentram nisso, eles focam nessa questão da meditação, da respiração. O segundo tipo de meditação que foi classificado seria a meditação meditação monitoramento aberto, que são aquelas meditações em que tu não concentra num único objeto, mas tu mantém a mente aberta para monitorar, né, monitoramento aberto, para monitorar todos os aspectos que te acontecem, sejam internos, né, e internos a gente pode entender como um sentimento, uma emoção, uma dor, alguma sensação do corpo, memórias, né, tudo que acontece dentro da gente, seja físico, seja mental, né, uma memória, uma lembrança, um sentimento, enfim. Ou tu pode também monitorar aspectos externos, seja o barulho da rua, né, então tu te concentra em aspectos externos, um cheiro, uma vibração, sei lá, tem um vizinho com uma furadeira, tu vai sentir aquela vibração. Então tu monitora os aspectos externos ou internos, sem apego àquilo, sem julgar, sem ficar pensando, ai, que saco aquele barulho. Não, tu só vai observar e permitir que aquilo seja o que é. Tipo, tu só vai observar, mas sem apego, sabe? Sem se envolver emocionalmente com aquilo. Então, esses tipos de meditações, né, seriam as meditações de monitoramento aberto. O último tipo de meditação dentro dessa classificação seria a meditação autotranscendência automática, que são aquelas meditações que tu nem concentra, diferente das duas primeiras, né, que tu não concentra num objeto específico e também tu não deixa a mente aberta, assim, tu não deixa, né, tu não monitora, tu não fica controlando pensamentos. A intenção dessa última tipo de meditação seria tu acalmar a mente e, digamos, ela repousar sobre si mesma, assim, sabe? Tipo, estando calma, vazia. Acho que é meio que ficar de boa. Eles dizem que é bem difícil esse tipo de meditação, que exige, assim, um preparo prévio, né? Uma iniciação, enfim. E seria aquela coisa, assim, de tu não ter pensamentos, né? Que seria o vazio, assim. E uma das meditações mais famosas que se enquadram nessa última classificação seria a meditação transcendental, que foi aquela que eu comentei no vídeo anterior, no vídeo de ontem, que é aquele cara lá que é o guru dos Beatles, sabe? Que é o Maharishi Mahesh Yogi. Acho que é esse o nome. Não lembro, depois eu escrevo por aqui. Sempre erro o nome do cara. Mas enfim. E essa meditação, ela não é ensinada assim livremente. Tu tem que fazer a iniciação, fazer o curso com eles, pagar pelo ensinamento e para ter essa iniciação, assim. Então exige um pouco mais, assim, né? Seria mais um nível mais hard, assim, mais avançado. Então, tá, gente. Hoje eu trouxe as classificações, né? Entre 3 tipos de meditação, né? Uma classificação em que essas centenas de meditações existentes podem ser enquadradas, né? Então, de acordo com o modo como os praticantes vão focar a sua atenção. Então, focando no objeto, monitorando as percepções de modo mais abrangente, ou simplesmente né? Que seria essa transcendental aí, que eu ainda preciso estudar um pouco mais, eu acho. Ok. E nos próximos episódios dessa semana eu vou continuar estudando sobre esse assunto. E quem se interessar, quem se sentir conectado com o mesmo, fica por aí.